Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque o Senhor já está falando aqui nesse culto, pela tua palavra que tem vindo, Senhor, através das orações, dos louvores, e por essa palavra que vem agora através das Escrituras Sagradas. Fala conosco, abre os nossos ouvidos e olhos espirituais, para que nós possamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Quero falar nessa noite sobre essa mulher Ana, porque é uma mulher, serva de Deus, cuja história tem muito a nos ensinar. Todas as histórias da Bíblia são ensinamentos práticos para a nossa vida com Deus. Então leia as histórias não só como histórias, mas como revelações de Deus para a sua vida. E Ana foi uma mulher que viveu num tempo muito complicado na questão social, na questão comunitária, porque havia costumes muito estranhos naquela época, e ela teve que conviver com um desses costumes, como era, por exemplo, a poligamia. O seu marido, Eucana, ele, conforme a sociedade e os costumes, ele tinha duas esposas. Ele tinha a Ana e tinha uma outra que era a Penina. E a situação de Ana era muito difícil também por causa de um outro costume, que a mulher que não podia ter filhos naquela época, ela era muito mal vista, era desprezada, era humilhada e considerada como alguém que não foi agraciada com as bênçãos de Deus. Então Ana tinha essa tribulação, e a tribulação ela foi multiplicada pelo fato de que a outra esposa do seu marido podia ter filhos, e ela já tinha vários filhos com o Eucana, e ainda multiplica-se a luta de Ana, porque essa Penina, ela não era nada compreensiva, amigável, misericordiosa. Pelo contrário, ela usava a situação de Ana não ter filhos para rir, zombar, maltratar, perseguir a Ana. Acredito eu, porque ela observava uma dedicação maior do Eucana para Ana, um amor mais manifestado, então ela usava essa questão como arma para atingir o coração de Ana. Então Ana vivia nesse ambiente atribulado, mas aqui diz que de ano em ano Ana subia ao templo para adorar o Senhor. Ela subia para entregar suas ofertas, e ela ia caminhando. Aqui a palavra de Deus diz que enquanto ela subia, a outra a irritava, e por isso ela chorava muito e não comia no momento das celebrações dos sacrifícios anuais. Veja só, indo para adorar a Deus e tendo que ouvir críticas e zombarias e aflições no seu coração, mas mesmo assim ela ia e adorava. Até que um dia, nesse ambiente de adoração, a Ana, ela deixa todo mundo lá celebrando e vai sozinha orar a Deus no templo. E quando ela vai orar a Deus, a sua oração era uma oração de mudança de vida. Ela vai falar com Deus: Deus, eu preciso de um filho, eu não posso mais viver nessa circunstância tão horrível, tão humilhante, tão fracassada, eu preciso de um filho. E ela vai orando e vai orando e vai orando, e a Bíblia fala que chega um momento em que não se ouve mais a sua voz, só mexe os seus lábios. E o sacerdote, que se chamava Eli, ele vai observar aquela mulher ali orando já há bastante tempo, e ele vai julgar que foi alguém que bebeu demais na celebração e andou sem rumo e achou o templo, estava ali uma mulher bêbada, fora de si. E ele então vai dizer para ela: ó mulher, até quando você estará bêbada? E ela vai dizer para ele: não estou bêbada, meu Senhor, eu sou uma mulher aflita de coração, e das minhas aflições eu vim falar com Deus aqui. E então o sacerdote entende agora o motivo de Ana estar orando ali já há bastante tempo, prostrada diante de Deus,
e ele vai dizer para ela: seja feito conforme você pediu, seja concedida a sua resposta. E Ana então se levanta feliz agora. Agora ela já não é mais triste, agora ela vai voltar e vai abraçar seu marido e vai ir embora para casa, porque ela recebeu uma palavra e ela creu na palavra, e quando ela volta e vai vivendo a sua vida, ela vai sentir que algo muda no seu corpo. Ela vai notar que o seu organismo se transforma, aleluia, porque agora uma criança é gerada naquele ventre estéril. Deus ouviu a oração de Ana. Deus deu para ela um filho, e Deus deu para ela um filho abençoadíssimo. Deus deu para ela um homem que se tornou um grande juiz, um grande homem de Deus, um grande profeta, e esse foi o Samuel, a resposta de Deus para Ana. E ela vai voltar ali ao templo, e ela vai voltar para cumprir o voto que ela fez na oração, porque ela disse para Deus que se Deus desse a ela um filho, ela iria dedicá-lo inteiramente ao Senhor. Então ela vai voltar lá e vai mostrar ao sacerdote e vai dizer assim: sacerdote, aqui está a resposta da minha oração. Lembra daquele dia? Lembra daquela senhora aflita? Lembra daquela senhora que o Senhor julgou que estava bêbada? Então, essa senhora era eu. Eu estou aqui para dizer que por este menino que está no meu braço agora, orava eu, e o Senhor concedeu a resposta da minha oração. Amém? Essa história de Ana é muito linda, porque ela nos ensina muitas coisas extraordinárias. E algo que, vou começar por algo que já foi até cantado aqui essa noite, porque não me estranha o Espírito Santo conduzir a mensagem já a partir do louvor. E Ana, a primeira lição que nós vamos aprender com Ana, está no versículo 7. Assim fazia ela de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Sempre subindo para a casa do Senhor, sempre subindo para adorar a Deus, sempre subindo para adorar o Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová, o Deus de Israel, mas sempre subindo com palavras de ofensa, com o coração machucado, com a alma aflita, mas Ana sempre subindo para adorar o Senhor. O que nós aprendemos com Ana? Que a adoração verdadeira, ela tem que ser incondicional. Nós não podemos adorar a Deus movidos pelas circunstâncias. As coisas estão dando certo para mim, eu estou com dinheiro, estou com saúde, tive uma semana feliz, tive um domingo maravilhoso, então eu vou na igreja hoje. Hoje eu vou adorar, porque eu estou muito feliz que está dando tudo certo. Adoração condicional. Eu estou condicionando minha adoração a Deus pelas coisas que me aconteceram de bem. Mas aí vem a pergunta: e se tivesse dado tudo errado? E se eu tivesse tido uma péssima semana, um péssimo domingo? Ou se eu não estivesse me sentindo bem, ou não me sentindo feliz? Porque no caso de Ana, estava dando tudo errado. Marido com outra esposa, a outra esposa tinha filho e ela não tinha. No caso de Ana, ela estava triste, ouvindo palavras de ofensa, críticas. Quem sabe, onde está seu Deus? O que adianta ficar indo para a igreja? Você vai na igreja, você não tem nem um filho. O que adianta, Ana? Não adianta nada, você está perdendo seu tempo, você está se cansando à toa. Não sei que palavras aquela outra mulher dizia para ela, mas era coisa que machucava ela de tal forma que ela subia, mas ela subia chorando, mas ela subia. Aprende com Ana a adorar a Deus, não movido pelas coisas que estão ao redor, não movido pelas coisas que Deus faz, não movido pelos seus sentimentos, mas movido pela sua atitude de contemplar a Deus e reconhecê-lo como Ele é, Senhor, dono, soberano, amor, paz, santo, verdadeiro e digno de receber a nossa adoração. Porque enquanto nós nos movemos pelas coisas, irmãos, a gente vai ter aquela adoração sempre como se fosse uma onda do mar. No dia que está tudo bem, eu adoro, eu oro, eu canto, enfim, me segura, porque senão o culto vai ser todo meu. Mas no dia que deu tudo errado, meu Deus, nada me tira do meu lugar. Pode vir um guindaste que eu não saio do lugar, eu fico ali, pá!
Não, irmãos, Deus é Deus na hora da alegria, do banquete, da felicidade, do dinheiro, do emprego. Deus é Deus nesse tempo, mas na hora que está tudo errado, que está tudo contrário, na hora que a oração não é respondida, na hora que eu estou enfermo, Deus continua sendo Deus. Adore a Ele incondicionalmente. Amém? Então Ana nos ensina aqui a ser um adorador incondicional. Segundo, versículo 8, versículo 14, ela vai passar por duas situações. Eucana, seu marido, lhe disse: por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 14, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. O marido e o sacerdote olham para aquela mulher sofrida, amargurada e angustiada, e não conseguem discernir a dor que ela estava passando. Eles não conseguem se conectar com ela. Eles não têm uma visão de entendimento para parar e pensar o que realmente está acontecendo com ela. Eles olham, eles censuram, eles criticam, eles não a compreendem, eles a julgam erradamente, porque não conseguem sentir a dor daquela alma. Irmão e irmã, há momentos na minha vida e na sua vida que a luta é tão somente nossa, e tão somente nossa e com Deus. Há momentos que ninguém vai te entender, ninguém vai te compreender. As pessoas vão estar totalmente alheias àquilo que você estará passando. E talvez você esteja enfrentando um desses momentos. Não tem marido, não tem esposa, não tem irmão, não tem pai, não tem irmão de igreja, não tem pastor, não tem sacerdote, não tem ninguém que está conseguindo compreender o seu sofrimento. E tem outros que fazem pior, além de não compreender, ainda censuram e criticam olhando por fora. Por que choras? Por que choras? Oh, você está bêbada. Mas mesmo assim, Ana não desistiu de ser uma adoradora. Mesmo assim, Ana não desistiu do seu clamor. Não importa o que você esteja passando, porque o deserto emocional é pior do que o deserto financeiro. É pior do que a angústia de uma enfermidade física. Tudo é ruim, tudo isso que eu falei é ruim, mas o deserto emocional é o pior de todos, porque é aquele que você chora, que você sofre, que você padece, e as pessoas parecem que não estão nem aí. Mas Ana prossegue, olhando para o Senhor, indo adorá-lo, e confiando em Deus, indo buscá-lo. Eu não sei o que você esteja passando, ou poderia passar, mas mantenha o seu foco no Senhor, amém? Porque mesmo que pessoas possam não te compreender, não ajude por isso, não brigue com elas por isso, porque não é todo mundo que tem visão espiritual. O marido dela não tinha, o sacerdote não tinha. Não se preocupe com isso. Foque no Senhor e permanece adorando e orando, orando e adorando, porque o Senhor tem a cura que a sua alma precisa. Amém? E aí Ana, ela vai indo, até que no versículo 9, no versículo 10, ela vai tomar uma atitude que muda completamente a direção da história que estava sendo escrita. Veja comigo, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 10. E o versículo 11. Versículo 9, versículo 10, perdão. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Por quê? O que levou Ana, nesse dia em especial, se levantar do banquete, das festividades, das cerimônias, dos sacrifícios, das ofertas que foram dadas, do culto, conforme o costume da época, conforme a lei?
ela se levanta daquele ambiente de festa e vai sozinha orar abundantemente ao Senhor com amargura de alma. O que fez ela tomar essa decisão? Que mudou o curso do que vai acontecer agora na vida dela. Foi a decisão dela, a atitude dela de não se conformar com a situação. Irmãos, e aqui a gente precisa ser bem claro, bem atento ao que eu vou te falar agora. Uma coisa é ser adorador incondicional. Uma coisa é não ser movido pelas emoções, não ser movido pelas circunstâncias, não ser movido pelos acontecimentos. Outra coisa é dizer amém a vida toda para aquilo que você sabe que não é o plano de Deus para a sua vida. É completamente diferente. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Eu sou adorador incondicional, não importa o que acontece, eu sirvo a Deus, sou fiel. Mas eu não tenho que aceitar a vida toda as imposições que o mal tem tentado colocar em mim e que tem me afligido. É isso que Ana nos ensina. Muitas pessoas pensam assim, eu tenho que ser fiel. Amém, tem mesmo. Mas isso não quer dizer que você tem que continuar aceitando o diabo destruindo sua vida. Você não tem que continuar aceitando as trevas te sufocando, as coisas dando o contrário. É preciso fazer como Ana fez, se levantar diante de Deus. E se levantar diante de Deus é o contrário de se levantar diante do homem. Como é que a gente se levanta diante de Deus, irmãos? Como que você se levanta diante de Deus? Diante do homem você se levanta aí, coloca-se de pé. Mas e diante de Deus? Você se levanta se prostrando. É assim que a gente se levanta diante de Deus. É se prostrando. É orando mais abundantemente. É derramando a nossa alma diante do Senhor. Ela tomou essa atitude. Eu não vou aceitar essa circunstância na minha vida. De viver sem filhos. E ela ora diante de Deus abundantemente e chora e coloca suas mágoas aos pés do Senhor. Tome uma decisão nesta noite. O que é que te aflige? O que é que está oprimindo a sua alma? No meio disso tudo você tem sido fiel, mas você quer continuar debaixo dessa opressão a vida toda? Você acha que é essa a vida que Deus determinou para você? Que esse que é o projeto de Deus? E como que eu vou saber, pastor, se é o projeto de Deus ou não? Veja o que a Bíblia diz ao seu respeito. Você é filho. Você é amado, amada, filha. O Senhor cuida de você. O Senhor é aquele que abre portas. O Senhor é aquele que traz providência. O Senhor é o teu amparo, o teu consolo. A alegria do Senhor é a sua força. Se nós não estamos vivendo essas realidades que são Bíblia para nós, que são a palavra de Deus para a nossa vida, é sinal que nós não estamos conectados perfeitamente com a vontade de Deus para nós. Então até quando você vai viver uma vida fora daquilo que o próprio Deus declarou que é a vida que Ele tem para você? A decisão é sua. Você pode continuar sendo adorador fiel no meio disso tudo e morar no céu feliz com Jesus. Mas você pode ser adorador fiel no meio disso tudo, se apoderar e viver as promessas de Deus na sua vida nesse tempo e ainda morar no céu coroado de vitória. A escolha é sua. Amém? Então Ana decidiu, não quero mais viver essa situação. Todo dia indo para o culto, essa mulher zombando de mim. Deus me dá um filho. Deus me dá um filho. Deus me dá um filho. E olha o que vai acontecer. Ela vai fazer um voto ao Senhor, versículo 11. E fez um voto. O que é um voto? É uma aliança. Oh, glória a Deus. O voto é um compromisso com Deus. Dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela está prometendo a Deus que se Deus der a ela um filho homem, esse filho seria um nazireu de Deus. Números capítulo 6, a Bíblia vai falar para nós sobre os nazireus, que eram pessoas separadas para o serviço do Senhor. E essas pessoas, elas tinham algumas obrigações com Deus, por exemplo, de não cortar o cabelo, de não tocar coisa morta, de não beber vinho. E era um voto que às vezes uma pessoa da família fazia, ou a própria pessoa se dedicava ao Senhor como nazireu. Então a Ana está dedicando a Deus o seu filho, que ainda ela nem tinha recebido, mas ela disse, se eu receber, o filho é para o Senhor. O que eu aprendo com Ana aqui? Eu aprendo que Ana visava primeiro, antes de tudo, mais do que a sua satisfação, ela visava a glória de Deus. Que Deus fosse exaltado através da sua bênção.
que o seu filho fosse um instrumento para a glória do Senhor, uma bênção nas mãos de Deus. Irmão e irmã, tudo que você projetar para a sua vida, se pergunte, isso vai ser só para minha satisfação, ou isso de alguma forma vai poder glorificar o nome do Senhor? Visa a glória de Deus em primeiro lugar. Procure na sua vida as maiores bênçãos, mas escolha viver aquelas bênçãos que vão resultar para o engrandecimento do nome do Senhor. Para que alguém possa ver essa bênção na sua vida e possa se aproximar de Deus, e possa querer mais de Deus, e possa ser abençoado pelo Senhor também. Porque Deus não quer só saciar a nossa vida com bênçãos. Deus quer que nossas bênçãos sejam como fonte para outras pessoas. Quando Ana, ela entrega Samuel, que ainda não tinha recebido esse nome, entrega seu filho na oração, no voto, ela vai projetar isso, que meu filho seja uma bênção. Que outras pessoas conheçam Deus de Israel através da vida do meu filho. Irmão, e isso abre o céu de uma forma extraordinária. O problema é que muitas vezes o céu fica fechado para nós, porque nós estamos com aquela mentalidade, sabe, de Tiago, capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Quando eu quero uma bênção só para mim, eu quero viso só a mim, só a minha satisfação, só a minha vontade. E o reino de Deus? Ah, se der. E a vontade de Deus? Eu não quero nem, tenho até medo de saber, porque se eu souber, pode ser que eu nem venha receber tal bênção. Onde Deus estará no meio dessa bênção que eu estou buscando? Nem sei se Deus estará. Desde que Ele me abençoe, pode ser que nem precise dele estar. E aí o céu fica fechado, o céu se tranca. Você quer tirar um sorriso do rosto de Deus nessa noite? Quer? Você quer alegrar o coração do Pai? Projete bênçãos que estejam alinhadas com a glória de Deus para a sua vida. Amém? Então, Ana, ela vai fazer esse voto, ela vai entregar o filho da oração para a glória de Deus. E olha que coisa linda, irmão. Isso aqui vai ser extraordinário para a sua vida. Versículo 17, versículo 18. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela entra triste, amargurada, sofrida, angustiada. Mas quando o sacerdote entende a situação dela, e ele era a autoridade espiritual ali, ele vai liberar uma palavra para ela: vai, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez aqui agora. Ela recebe aquela palavra, ela acredita naquela palavra, de tal forma que ela se levanta agora feliz. Aleluia. Ela se levanta agora disposta. Ela volta para a celebração, ela come. Eu acredito que o Elcana, o marido dela, não entendeu nada. Ele pensou assim: o que aconteceu, Ana? Você saiu daqui para baixo com um semblante pesado, você nem estava comendo direito, você estava assim esquisita, e agora você volta feliz, você volta querendo comer, você volta conversando com as pessoas. O que aconteceu, Ana? Eu penso comigo que, assim como toda pessoa de oração fala pouco, eu acredito que ela só dá um sorriso para ele. Está na bênção, meu amor, está na bênção. E aí os dias vão prosseguindo e a resposta se manifesta. O que eu aprendo com Ana aqui? Nós precisamos acreditar na palavra de Deus que é liberada na direção das nossas vidas. Se nós queremos viver o prover de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, nós temos que abrir o coração e receber a palavra como de Deus. Em nenhum momento o sacerdote falou: assim diz o Senhor, Ana, seja abençoada. Ele não falou, porque ele não estava sendo aqui um profeta no estilo clássico. O estilo clássico do profético é: assim diz o Senhor. Ou Deus está me falando, Deus está me revelando. Ele não usou esses termos, ele não estava no estilo clássico, mas ele estava sendo profético. É aí que a gente perde muitas coisas. Por quê? Porque a gente está acostumado com esse estilo de Deus falar. Assim diz o Senhor. Deus está me mandando dizer tal coisa. E amém, Deus fala assim. E isso é maravilhoso. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes Deus está falando em alto e bom tom, através de uma mensagem, através de uma pregação, através de um louvor. E nós precisamos abrir o coração para discernir a voz de Deus.
durante um culto, durante uma celebração, porque às vezes entramos e saímos e pensamos, Deus não falou nada comigo. Quando Deus está falando desde o começo, basta abrir o coração e entender, essa é a voz de Deus. Olha Deus falando comigo isso aí, e crer naquilo que Deus está dizendo. Crer de tal forma que a nossa realidade já muda, antes mesmo que a bênção se manifeste. Ana não saiu dali grávida, mas ela já saiu dali com a capacidade de gerar. Ana não saiu com uma criança no ventre, mas ela saiu com as condições de ter essa criança depois. Você vai sair daqui hoje com a capacidade de viver as grandes bênçãos e milagres do Senhor na tua vida. Aleluia! Você não vai sair daqui hoje com o seu bolso cheio de dinheiro. Se você não veio com o bolso cheio, você não vai sair com ele cheio. Mas com certeza você vai sair com a unção de Deus para encher esse bolso nos próximos dias. Você pode não sair daqui com uma carteira de trabalho assinada, com uma chave de um carro, de uma casa. Você pode não sair daqui hoje, agora, com uma notícia no seu celular, a sua família foi salva. Você pode não sair daqui com nada disso fisicamente, mas se você recebe essa palavra profética no seu coração, que a sua petição seja concedida no seu coração. Deus já plantou a semente, Deus já deu a capacidade de gerar, e basta apenas esperar o tempo, porque vai gerar e vai nascer o que Deus está plantando em você nesta noite, através dessa ministração. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Outro dia eu pensei comigo que eu estou igual Salomão. Como assim, pastor? Leia algumas coisas de Provérbios, você vai ver que Salomão chegou numa condição que ele estava vendo Deus na formiga. Hein? Ele estava vendo Deus nas formigas. Ele vai falar assim, vai ter com a formiga, preguiçoso. Porque Deus está usando a formiga para te ensinar a trabalhar. Sabe? O que é isso? Sensibilidade espiritual para ver Deus em tudo, nas pequenas coisas até. Você não precisa, não estou dizendo que não acontece, que Deus não queira, que Deus não possa fazer, mas você não precisa que desça aqui um anjo resplandecendo tudo, brilhando tudo, tremendo tudo. Se Deus quiser, Ele faz, irmão. Ele faz, não tem problema nenhum para Deus fazer isso. Mas você não precisa disso, você pode e deve enxergar Deus nas mínimas coisas que acontecem dentro de um culto e no que acontece durante o seu dia a dia. Nas coisas pequenas que Deus também fala. A Bíblia vai mostrar para você assim, olha, os céus, Salmos 19, céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vai dizer que os céus são anunciadores da glória de Deus e do que Deus faz. Mas a mesma Bíblia fala para você, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você está entendendo? O Espírito Santo te convida a ver as coisas grandiosas, mas te convida a ver as coisas pequeninas. E aqui volto para o tópico que nós estamos falando. Sensibilidade para entender quando Deus está dizendo e abrir o coração para receber o ensinamento. Amém? Então Ana, ela crê na palavra de vitória, mas agora ela vai ter que esperar o tempo determinado. Versículo 20 aí, ó. E sucedeu que no outro dia a Ana ganhou o neném. Sim ou não? Alguém aí já ficou, alguém das irmãs aí, ó, que tem filhos. Hein, irmã? Você ficou grávida hoje, fez o exame hoje, você está grávida. Aí amanhã o neném nasceu, é assim? Não. Não é assim, né, irmã? Não é assim. Tem que esperar. Olha aí, ó, versículo 20. Sucedeu que passado algum tempo, esse algum tempo foi mais de 9 meses, pode ter sido, né, mais de 9 meses, Ana concebeu, ou seja, ela ficou grávida, e depois do tempo normal da gravidez, ela deu à luz um filho. A resposta da oração dela veio, mas veio no tempo determinado. É aqui que a gente se perde também muitas vezes, porque a gente quer que Deus fale hoje, e que Ele faz agora.
É assim. Deus revelou uma bênção para mim, Deus vai te abençoar, Cristiano. Na hora que falou abençoar, eu olho, não aconteceu nada. É de Deus, porque não aconteceu nada. Irmão, calma, calma. O pastor falou na igreja lá, seja concedida a petição, não aconteceu nada, minha vida está do mesmo jeito. Calma, calma, deixa as coisas crescerem primeiro, serem geradas, tomarem forma. Deixa Deus preparar você primeiro, sabe? Porque quando a mulher, ela gera, ela concebe, ela fica grávida, tudo no corpo dela vai sendo transformado aos poucos, sabe? Não é só crescer a barriga, não. Tudo é transformado, tudo. O sistema dela é totalmente reformulado para receber e cuidar daquela criança. Então Deus tem que preparar não só a criança, mas a mulher que vai gerar a criança. Deus prepara a bênção para nós, é claro, mas Deus tem que preparar a gente junto. E isso leva tempo. Então calma, espera no Senhor, você receber uma palavra, seja direta, ou seja uma mensagem, enfim, da forma que Deus escolheu falar contigo. Calma, porque Deus já está agindo, Ele está trabalhando. Deixa tomar forma, deixa Deus preparar você emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, tá bom? Em nome de Jesus. Um exemplo, talvez você mora numa rua complicada, aonde se rouba tudo, se rouba até o ar que os outros respiram. Você não tem garagem na sua casa ainda. Você vai falar, Deus me dá um carro, me dá um carro. Aí Deus pergunta, tudo bem filho, eu vou te dar um carro, você vai pôr ele aonde? Eu vou pôr na rua, Senhor. Deus fala, tá na rua, o pessoal rouba tudo. Você acredita que aonde que rouba tudo, amanhã seu carro vai continuar na sua porta? Você vai ter paz para dormir? Não vai, irmão. O que Deus vai fazer? Deus vai preparar, Deus vai te dar a condição de fazer uma garagem, nem que seja pequenininha, mas vai caber seu carro. Você sai pelo porta-mala, mas seu carro fica lá, entendeu? É assim. Tem gente se identificando aí, ó. É assim. Calma, é só um exemplo para você entender que Deus já está agindo, mas é no tempo determinado que vai se manifestar. E aí, olha só, no versículo 2, 21. Vou terminar agora. Ana recebe seu filho, o Samuel nasce, ele vai amamentar, e quando chega o momento que ele para de amamentar, a mãe dele volta ao templo, e ela vai apresentar essa criança ao Senhor, e ela vai dizer o versículo que nós lemos aqui, por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a petição que eu fiz. E aí, olha só que coisa linda para a gente terminar aqui. O Samuel agora vai ficar no templo. O Samuel agora vai trabalhar com o sacerdote. Ele vai ser treinado para ser um sacerdote também. O Samuel agora vai se tornar um grande homem de Deus. Mas e Ana? E Ana? Tecnicamente falando, ela continua sem filho. Porque o filho dela foi entregue para Deus. Biologicamente, humanamente, ela tem um filho, mas tecnicamente, ou seja, aquele filho ali com ela, na casa dela, brincando com ela, rindo com ela, gritando na casa, sujando a casa, pulando na casa, pulando no sofá, jogando as coisas no chão, ela não vai ter essa alegria. Que para mim é a maior alegria, irmão, maior alegria. Eu já falei que se eu pudesse ter tido 50, 100 filhos, eu teria tido, porque eu amo criança. Se tem um barulho que me dá alegria, é criança pulando, criança gritando, maravilha. Mas vamos lá. Cada um tem o seu dom e Deus não me deu esse. Mas Deus me deu 2, está ótimo, maravilha, glória a Deus pelos 2. Mas voltando aqui, Ana olhava na casa, eu queria ter um menininho aqui em casa. Oh Deus, abençoa o Samuel lá, Senhor, mas e aqui? Eu queria ter uma criança aqui, eu queria pegar na mão do menino, colocar a merendeira nele, levar ele para o ponto de ônibus, vai esperar o rota para ir para a escola. Eu queria ir na reuniãozinha de escola dele, eu queria, Senhor, mas tudo bem. Aí olha o que diz o versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, enquanto o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! Aleluia! Você está entendendo, meu irmão? Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não deixa ninguém em falta.
Ana priorizou o reino, e agora Deus vai cuidar do reino de Ana. Quando você prioriza o reino de Deus, Deus cuida do seu reino. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vem olhar no seu lugar também. Aleluia! Veja aí, enquanto Samuel estava lá crescendo, Ana não ficou em débito, em falta, não. Ana não ficou sem filho, não. Deus falou assim: eu vou te dar mais 5. Você pediu 1, eu vou te dar mais 5. Eu vou te dar mais 5. Olha aí, ó, 3 menininhos para você divertir, Ana. Olha que maravilha. Dá para divertir ou não dá, gente? A casa cheia de 5 meninos. Que maravilha, não é mesmo? Dá para ser feliz a vida. Não tem tristeza numa casa dessa. Com certeza não tem. Então Ana alegrou seu coração. E Deus honrou a fé daquela mulher de uma maneira tremenda, para cumprir a sua palavra. Fica de pé, eu já estou terminando. Efésios 3, versículo 20. Eu quero terminar com esse versículo para a sua meditação final aqui nessa noite. Quero ler com vocês Efésios 3, versículo 20. Glórias a Deus. E Jesus, que maravilha. Que maravilha, Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. É um cântico de louvor que Paulo vai entoar com esse tema. Deus é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente mais, além daquilo que nós estamos pedindo. Ou seja, você pede uma coisa, Deus faz mais. Aí você imagina, você está pedindo a Deus uma coisa grande, você pensa assim: eu creio que Deus vai fazer maior. Deus olha e fala assim: está muito pequeno o que você pediu, e muito pequeno o que você pensou. Eu vou fazer além do que você pediu e além do que você pensou. Amém? Deus é assim, é o caráter dele. Ele tem satisfação de fazer mais além do que pedimos ou pensamos. Voltando para Ana, o que ela foi pedir? Um filho homem. Deus deu para ela um filho homem, mas não só um filho homem. Deus deu para ela um filho homem que foi juiz, um filho homem que foi profeta, um filho homem que foi sacerdote. Os 3 cargos, as 3 funções mais importantes na história de Israel foram reunidas numa só pessoa, que foi o profeta Samuel. Amém? Amém. Só vai se repetir essa reunião de funções na vida de Davi e na vida de Jesus, para você ver o grau de importância que Deus deu para aquele filho. Pede um filho homem, Deus dá juiz, profeta e sacerdote. Amém? Mas aí Deus fala assim: não, dá pouco ainda, dá pouco. Ela pediu um filho, eu vou dar ela mais 5, porque eu nunca deixo nada faltando para ninguém. Tá vendo? Creia, a tua oração vai vir com uma resposta multiplicada, além do que você pediu ou que você pensou. Fecha os seus olhos, põe a mão sobre a sua cabeça, que eu quero orar por você agora. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez aqui essa noite, por este culto, pela tua palavra, pelos louvores maravilhosos, pelo teu trabalhar aqui desde o começo. Estamos alegres, Senhor, diante dessa mensagem, e a minha oração agora é que o Senhor venha sobre o coração de cada um que está aqui, com seu clamor, com sua petição, e que seja concedido a esse povo o que eles pediram a Ti nessa noite. Nos ajuda a ter Ana como exemplo de ser adorador, de não recuar, de não entrar em desespero, mas nos levantarmos na presença do Senhor, resistindo o mal e prevalecendo na fé. Eu entrego o caminho do teu povo agora, em nome de Jesus, de volta para casa, declarando a bênção da cura, da libertação, da saúde e da paz, e uma semana gloriosa, cheia da vitória, na rua, em casa, na escola, no trabalho, onde estivermos, na igreja também. Nós santificamos essa semana ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.